Jesus. Amém? Aleluia. Pega aí a sua Bíblia. Abra comigo aí em Gálatas no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nós temos falado nessas semanas a respeito da vida no Espírito. Quantos têm sido abençoados com essas mensagens? Sabe, meu irmão, a minha vida de oração, a minha vida de comunhão e sensibilidade do Espírito, a minha vida tem mudado. Porque eu quero estar andando no Espírito, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero ser conduzido por Ele, eu quero estar sensível à voz dEle todos os momentos. Você quer? Amém? Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A versão revista atualizada diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aleluia. Baixa a cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui nesta manhã, porque sabemos que quando 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, o Senhor está no meio. Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor está aqui, e o que nós queremos nessa manhã, Senhor, é ouvir a Tua voz, as Tuas palavras, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Queremos ser lavados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tem liberdade em nós nessa manhã de fazer aquilo que o Pai desejar, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens falando a respeito da vida no Espírito, e a minha oração é que nós possamos dia a dia, semana após semana, vivermos uma vida guiada pelo Espírito, guiada não por circunstâncias, não por aquilo que é natural, mas guiado pelo Espírito. Eu lembro que quando nós fomos arrendar esse lugar, né, Pedro esse dia confessou que também estava com medo. A gente foi arrendar esse espaço aqui, que nós estamos aqui, e éramos nós, Pedro e Amélia, Tiago, a Jéssica e as crianças, aleluia. E um outro que vinha ali, mas não era certo, mas éramos só nós, né? E a gente ia alugar aos olhos naturais e financeiros. Rapaz, o pastor está louco, aleluia. Mas baseado numa direção de Deus, nós alugamos esse espaço, aleluia. Em setembro completaria 4 anos que nós estamos nesse espaço, que vai fechar o ciclo, 4 anos, aleluia, porque em setembro nós vamos estar no outro. Mas foi debaixo de uma direção de Deus, e nunca faltou, irmão, nunca faltou recurso, porque a obra é do Senhor. Se nós fôssemos ser guiados por aquilo que é natural, se fôssemos fazer as continhas na ponta do lápis, isso foi a cadeira só hoje, né? Irmão, a gente ia falar, não, deixa isso, porque naturalmente falando é impossível, não vai dar certo. Mas nós não devemos ser guiados por circunstâncias e nem por aquilo que é natural. Devemos ser guiados pelo Espírito. E vou te falar, irmão, tem vezes que você ser guiado pelo Espírito, você tem que dar uma de louco. A maioria das vezes. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios que o Evangelho, para o homem que se perde, para o homem natural, é loucura. Por isso, o verdadeiro Evangelho não dá para entender tudo, irmão, porque é loucura para o homem natural, só experimentando o milagre e o poder de Deus. Amém? E eu quero falar aqui nessa manhã, e o tema dentro dessa série é, que nós falamos sobre andar no Espírito, mas agora esse tema é uma pergunta, que é, com quem andar? Pergunta para o irmão que está do seu lado, com quem que você anda? Sabe que existe um dito popular, você deve conhecer esse dito popular que diz assim: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Tem gente ainda que tem a cara de Paulo de falar que isso está na Bíblia. Não está na Bíblia, irmão, mas é uma verdade. O que está na Bíblia é: as más conversações corrompem os bons costumes. Isso está na Bíblia. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia aí, o Salmo no capítulo 1, que nós temos falado sobre andar no Espírito. Mas para que nós venhamos andar no Espírito, sim, nós devemos batalhar para andar no Espírito, orar, estamos constantemente sensíveis ao Espírito para vencermos a carne. Mas deixa eu te falar, nós também temos que saber com quem que nós andamos.
as pessoas que nós colocamos do nosso lado. Sabe que muitas pessoas andavam atrás de Jesus, mas poucos eram próximos de Jesus. Jesus tinha uma multidão que seguia ele. Tinha 70 que estavam sempre ali com ele, mas ele tinha 12 que eram mais próximos, 3 que eram mais próximos ainda, e só um morava dentro da casa dele, que era João, o discípulo amado que deitou a cabeça no peito de Jesus. Por isso nós precisamos saber quem está conosco, nós precisamos saber quem anda conosco, porque se a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, você não está isento disso, nem eu. Eu preciso saber com quem eu ando, eu preciso saber com que conversas eu estou, para que eu também possa andar no Espírito. Quantos estão entendendo? E o Salmo capítulo 1, Salmo de Davi, nós vamos ler esse Salmo, onde Davi, irmão, Davi, nós temos muito para aprender com Davi. Apesar dos pecados que ele cometeu, que foram gravíssimos, ainda assim ele foi o único homem na Bíblia chamado homem segundo o coração de Deus. Um homem que entendeu o coração de Deus, que entendeu que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Um homem que mesmo na época onde não havia, Jesus não tinha nem vindo ainda, ele conheceu o coração do Senhor. E olha só o que diz o Salmo capítulo 1. Ele diz assim, nós vamos ler aqui, eu quero ler em duas versões, eu quero ler na NVI que nós temos aqui, mas também depois quero ler na revista atualizada, para que possa ajudar a nossa compreensão, ok? Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada à ribeira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Agora eu quero ler na revista atualizada, não sei se você tem Bíblia digital e consegue trocar, se não acompanhe comigo, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, amém. Eu quero que nós vejamos nessa passagem, esse Salmo de Davi, onde ele revela muito sobre o coração de Deus, sobre o princípio da vontade de Deus. E aqui nesse Salmo ele fala aqui algumas coisas. Eu quero que a gente possa, de uma forma até expositiva e parcial desse texto, possamos ver e aprender com Davi. E precisamos aprender o porquê. Se você vê esse Salmo, ele começa, sabe, dizendo o quê? Bem-aventurado. Na versão NVI fala feliz. Sabe o que significa bem-aventurado? Se a gente pegar no original, tanto no grego quanto no hebraico, significa muito feliz. Feliz na sua plenitude. Por isso que está escrito bem-aventurado, de ter uma boa aventura. Muito feliz. Quantos querem ser muito felizes? Eu te encorajo a você ler. Não vou falar para você abrir agora, mas depois você pode ler em casa. Mateus capítulo 5, onde Jesus começa o sermão do monte. Como que Jesus começa?
com as chamadas bem-aventuranças. Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Lê Mateus 5. Que Jesus fala: muito feliz é aquele. Muito feliz é aquele. Várias vezes. E aqui Davi, no Salmo 1, ele começa dizendo: muito feliz. É como se ele dissesse assim: ei, o homem que fizer tudo aquilo que eu vou falar depois vai ser muito feliz. Você quer ser muito feliz? Sabe que nós, humanos, nós temos uma ideia de felicidade completamente diferente do que a Bíblia fala de felicidade. Por exemplo, tem jovem que acha que ele vai ser feliz quando ele casar. Coitado, sabe de nada. Tem gente que acha que vai ser feliz quando for pai. Também não sabe de nada, né? Tem gente que acha que vai ser feliz no dia que terminar a faculdade e ter a profissão dos sonhos dele, ou quando ele tiver o trabalho dos... ele acha que ele vai ser feliz. Não sei quantos assistiram aquele filme Clique com Adam Sandler. Já assistiram esse filme? É um filme, não é cristão, mas mostra o princípio, onde ele começa a querer correr atrás daquilo que ele quer e ele não dá valor para aquilo que é mais importante, e no final da vida ele viu que... Porque a ideia muitas vezes que nós temos feliz: não, eu vou ser feliz o dia que eu for promovido, o dia que meu ordenado por mês for 40 mil euros. Mano, o dia que eu ganhar 40 mil euros. Tem aquela velha frase, né? Dinheiro não traz felicidade. Dê-me o seu e seja feliz, aleluia. Porque a ideia muitas vezes que nós temos de felicidade é completamente distorcida da palavra de Deus. Você crê que o apóstolo Paulo era feliz, sim ou não? Ele escreveu o livro mais feliz da Bíblia, Filipenses. Escreveu dentro de uma cadeia. Falou: então peraí, a felicidade, o muito feliz que a palavra de Deus fala, não tem a ver com aquela felicidade que muitas vezes é colocada na nossa cabeça no mundo aí fora. Você é feliz se você tiver um trabalho estável, se você tiver ali um casamento feliz, se você tiver um trabalho feliz, se você... Não é isso. A felicidade bíblica é muito além disso. Muito além disso. Porque você pode não ter nada. Você pode comer comida russa todo dia. Sabe o que é comida russa? É arroz com ovo. É arroz com ovo. Arroz com ovo. Isso. Você pode comer arroz com ovo todo dia e ser feliz. Você pode ter ali um trabalho que às vezes você ganha um ordenado mínimo e ser feliz. Porque a felicidade não está nessas coisas. E a palavra de Deus está cheia, com uma enxurrada de princípios, ao ponto que ele diz, Davi diz: muito feliz é o homem que fizer essas coisas. Depois você lê lá Mateus 5, onde Jesus começa falando as bem-aventuranças. O segredo da felicidade está na palavra de Deus. Tem muitas pessoas hoje que aparentam ser felizes, principalmente nos status do Instagram, por aí afora, tira aquela foto lá, que a mulher acha que está feliz porque ela encolheu a barriga e tirou a foto. Na hora que ela para a foto, ela solta a barriga e volta tudo. Porque quer aparentar uma coisa que não é, muitas vezes. Às vezes o rapaz quer fazer um status ali, coloca o carro dele de fundo, assim, às vezes nem é dele, né? Mas ele coloca um carro ali de fundo, um carrão, para querer aparentar muitas vezes uma coisa que não é. Mas a nossa felicidade não está baseada nisso. Muitas vezes é fachada. Por isso fala para o irmão que está ao seu lado: Deus quer que você seja feliz segundo a palavra dele. Porque às vezes tem muita pessoa que às vezes tem problema no casamento. Eu não aguento aquela mulher não, eu vou largar dela porque eu quero é ser feliz. Eu falei: rapaz, se a sua felicidade depende de ter uma mulher, você está perdido. Quem é casado não entende isso. Agora, presta atenção: se você é um jovem que você já é feliz em Deus, e por você ser tão feliz, você vai casar com alguém para fazê-la feliz, aí é outra coisa. Agora, se você entrar num casamento esperando que ela te faça feliz, meu irmão, você está enrolado. Porque o primeiro ano de casamento a gente já sabe, não é fácil, sim ou não? Quem é casado aqui? Mas se você estiver feliz e sustentado e satisfeito em Deus, você vai fazer aquela pessoa feliz. Tem um pastor, não sei quantos conhecem, John Maxwell, nós temos inclusive livros dele aí. Ele escreve muito sobre liderança. Uma vez teve uma entrevista com a esposa dele. E sabe que tem jornalista que
faz cada pergunta, sua misericórdia. E perguntaram para ela: o John Maxwell te faz feliz? Isso é uma pergunta que se faça para uma mulher? Oh, meu Deus. Mas ela foi muito sábia na resposta. Ela disse assim: não é o John Maxwell que me faz feliz, não é ele que tem que me fazer feliz, quem me faz feliz é o Senhor Jesus. Nessa hora eu não queria ser o jornalista, porque o estar feliz não é questão das circunstâncias, mas estar firmado no Senhor. Assim como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que ao redor dê tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. A felicidade é no Senhor, meu irmão. Amém? Aleluia. E Davi, ele começa falando justamente essa palavra: bem-aventurado, muito feliz. Só que depois do muito feliz, ele começa a dar os princípios. Muito feliz é o homem que fizer essas coisas aqui. E nós vamos para esses princípios. E a primeira coisa que ele fala, olha só o que diz ali no versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Na versão NVI diz: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Sabe que o ímpio, a definição de ímpio é aquela pessoa que ela não teme a Deus, ela não tem temor a Deus, ela não considera Deus, não acredita em Deus. Você conhece pessoas assim? Então Davi está dizendo, inspirado por Deus aqui, que feliz é o homem que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas olha aqui para mim, não é que ele não escuta o conselho do ímpio, mas ele não é guiado por ele, porque ele tem um conselheiro maior, que é o Espírito Santo de Deus. Não sei quanto sabe, mas quando a Diane estava grávida do Dylan, nós tivemos uma situação, quando ela foi fazer a ecografia morfológica, foi detectado um problema, em que a coluna do Dylan, não sei quantos conhecem essa história, né? A coluna do Dylan, a pele da coluna do Dylan não tinha fechado. E na altura ela foi na consulta, depois que ela pegou isso, né, o médico que fez a ecografia fez isso, falou, mas não podia falar em detalhe, falou que depois o nosso médico ia explicar. A Diane foi na consulta, o médico foi explicar, fez as coisas normais, depois o médico explicou: olha, aqui a ecografia diz que a pele da coluna do seu bebê não fechou, e por causa disso o líquido amniótico entra. Pelo fato de entrar, quando o Dylan nascer, ele vai ter que ir direto para uma cirurgia. Pode ser que ele não ande, pode ser que ele não fale, porque ia causar um monte de problemas. A Diane chorou desesperada na altura, me ligou, e o médico, a partir dali, colocou a gravidez da Diane como de risco, né? Íamos fazer depois outros exames. Mas quando eu estive com ela, eu falei: não, nós vamos orar, porque a palavra maior não é do médico. Não me interessa se ele estudou 10 anos para isso, ele continua sendo um ímpio, não servia a Deus. A palavra final é do médico dos médicos. E nós fomos orar, oramos por um tempo, oramos por um mês mais ou menos, até a próxima ecografia. Na altura não contamos para ninguém, porque tem coisa que às vezes é melhor você não contar para ninguém, senão a pessoa já vai começar a lamentar por você. Então a gente tem que tomar cuidado até o que conta para alguns. Então na altura nós ficamos só entre nós, orando, crendo. Na altura estávamos fazendo as coisas da igreja, fomos fazer normal, tive encontro com Deus, servimos a Deus normalmente, só orando, confiando. Um mês depois a gente foi fazer a ecografia num outro hospital maior, com um monte de médico dentro da sala, porque já era uma gravidez de risco, já era um problema. Aí o médico foi fazer, não, mas cadê o buraco? Ele não viu, ele não, mas deve ser a posição do bebê. Não é, a gente está orando, aleluia. Ele ficou com a pulga atrás da orelha, ele marcou, falou: não, volta tal dia, porque pode ser a posição para poder ver melhor. Voltou da outra vez, ele olhou e falou: olha, eu lembro disso até hoje, eu tenho aqui uma ecografia que diz que a coluna do seu bebê não fechou, e pelo tempo já não fechava mais, só que eu estou olhando aqui, não tem nada, fechou, e ele está aí, ó. Não só anda como corre também, aleluia, e jogou futebol, e toca a bateria aqui, ó. Porque deixa eu te falar uma coisa, tem muito ímpio, muito inteligente aí. A Bíblia não diz que a gente não deve ouvir o conselho, a gente não deve ser guiado por ele, porque acima dele está o conselho do Espírito Santo de Deus, que pode ser que o ímpio te fale uma coisa baseado no diploma dele, e o Espírito Santo fala para você: não ouça, porque não é isso.
Porque tem muitas pessoas, não. Mas quando tem às vezes dificuldade financeira, vai perguntar para o gerente do banco, que é ímpio, o que ele acha. Deixa eu te falar, você tem um conselheiro muito maior, que é o Espírito Santo de Deus, a qual você deve ser guiado. Não, mas ele é experiente no assunto. Ele pode ser até experiente, mas se ele não teme a Deus, ele não tem mesmo os princípios e valores que você. Você deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que é muito feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você pode até ouvir, mas depois você chega diante do Senhor e fala: Senhor, está acontecendo isso, aquela pessoa me aconselhou isso, aquilo, mas qual é a tua vontade? Você entende? Como eu falei, se a gente fosse alugar esse espaço, se a gente fosse perguntar para algum especialista financeiro, ele ia falar: você está louco, cara? Tá maluco? Esses brasileiros é tudo maluco. Mas nós devemos ser guiados pela voz do Espírito Santo de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: seja guiado pelo Senhor. Fala para ele: não ande segundo o conselho dos ímpios. Aleluia. Nós devemos ser guiados pelo Senhor, amém? Em tudo, meu irmão, no seu trabalho, se você tiver que comprar uma casa, você vai buscar o Senhor, Ele tem o melhor para você. E Deus já sabe qual vai ser o resultado das bolsas de valor e tudo, Ele sabe de tudo. Seja guiado por Ele, em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que Davi fala aqui nesse texto, ainda no versículo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e ele diz: e não se detém no caminho dos pecadores. Na versão NVI diz: não imita a conduta dos pecadores. Você vê que aqui Davi, inspirado por Deus, ele vai um pouco mais a fundo, porque uma coisa é você ouvir o conselho, outra coisa é você imitar a conduta dos pecadores. Na versão revista atualizada se detém no caminho, isso é, ele para no caminho do pecador e faz exatamente como o pecador faz. Mas sabe o que é interessante? Ele não diz que peca, ele diz que faz aquilo que o pecador faz. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim, tem coisas, o apóstolo Paulo diz que tudo nos é lícito, sim ou não? Tudo, mas nem tudo convém, porque nem tudo que está aí afora é pecado, mas tem coisa que não convém. Nós tem uma pregação nossa no YouTube aí, no canal da igreja, que está bombando aí, aleluia. Até ontem tinha mais de 7.000 visualizações. E aí eu fico de olho nos comentários, né? Aí tinha lá um que comentou lá: não, amei a palavra, exceto a parte que pode beber bebida alcoólica. Amém. Tem lugares que não convém você beber bebida alcoólica, que a pessoa vai se escandalizar, sim ou não? Se o cristão chega lá no Brasil, baseado na cultura brasileira, vamos falar aqui na cultura brasileira, e chega lá e mete uma garrafona de Skol em cima da mesa, os caras falam: esse cara não é crente não, velho. Sim ou não? É pecado, sim ou não? Mas convém. Então a atenção é não andar no caminho dos pecadores. Não é questão de não pecar, tem coisas que nós temos que estar sensíveis ao Espírito para ser guiado por Ele. Você entende isso? E Davi aqui, ele é muito incisivo nesse sentido, que ele diz: e não imita, na versão NVI, a conduta dos pecadores. É só uma questão de imitar. Tem coisas que o ímpio ou o pecador faz, que às vezes não é nem pecado, mas a gente não vai imitar. Eu vou até tocar numa ferida aqui, nossa, aqui. Não sei se eu posso. Posso falar. Deixa eu dizer uma coisa. No mundo só tem duas coisas que você pode fazer: ou você influencia, ou você é influenciado. Não existe neutralidade. Você entende isso? Não existe. Ou você influencia, ou você é influenciado. Se você imitar o caminho dos pecadores, eu te pergunto: você imitar o caminho de um pecador, você está influenciando ou você está sendo influenciado? É você que está imitando. Fazer aquilo que o pecador faz. Eu vou dar um exemplo muito atual. Nós estamos aqui em Portugal, nossa terra que nós amamos. Sim ou não? Você não ama essa terra? Eu amo esse país. E sabe que nós aqui em Portugal, nós temos uma cultura muito enraizada, principalmente a nível de catolicismo. Quem era católico aqui antes? Levanta a mão. Isso. Presente, aleluia. E sabe que
Muitas coisas até são mais fortes a nível católico. No Brasil também mas aqui muito mais arraizado, porque o país até o 25 de abril era muito fechado, sim ou não? Não tinha muita coisa de fora, né? Então era o quê? Era só dentro daquela cultura. Então tem cultura muito enraizada. E vou dar um exemplo. Semana passada nós tivemos o São João. É uma festa, não sei quantos conhecem. É praticamente a maior festa da cidade do Porto do ano. Irmão, é mais forte do que o Natal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, só para você, só para a gente poder entender. Você sabe qual que é a origem dessa festa? É pagã. Ela veio antes do catolicismo tomar conta e transformar de São João. Eu vou te falar uma coisa, porque a gente tem que ter atenção a isso. Essa festa, na altura, quando ela foi, ninguém sabe a data certa de quando ela foi criada. Mas na época, e não sei quantos lembram dessa época, não usavam aqueles martelinhos ainda, usavam os óleos poró. Alho poró. O alho poró, não é o francês, né? É o outro, é aquele que tem umas bolinhas assim, né? É o alho mesmo com aquele ramo todo. E usam o plantinha lá que é o manjerico. Essa festa, antes mesmo de se chamar São João, o manjerico simbolizava o órgão genital feminino e o alho poró o órgão genital masculino, porque era a festa da fertilidade. Alho poró, obrigado. Então era uma festa de frutificação e de fertilidade. Então eles pegavam aquele negócio que eles antes batiam na cabeça com as pessoas com aquele alho para simbolizar um dito cujo do pênis batendo na cabeça dos outros. É horrível isso, irmão, só de pensar numa coisa dessa. Nos anos 70 que eles adicionaram o martelinho, mas a origem é a mesma. Quando a Igreja Católica entrou, ela quis aproveitar, porque sabe que a Igreja Católica aproveita tudo, né? O Natal não é dia 25 de abril, ou 25 de setembro. Oh, meu Deus, 25 de dezembro. Isso, obrigado. É que o 25 de abril está perto aqui, 25 de dezembro. E antes era uma festa pagã também, do Deus Sol, e a Igreja Católica aproveitou e transformou o dia do nascimento de Jesus. A Igreja Católica aproveita. E só colocou tudo que ela dinheiro aproveita, né? E colocou como para comemorar o aniversário de João Batista. Mas que também é nada a ver, né? Mas só para você entender um pouco da origem. E a gente sabe que aqui em Portugal toda gente aí fora comemora. Tem gente que nem sabe o que está a fazer. Uma vez entrou um rapaz no meu carro. Feliz São João. Deus abençoe. Aí ele falou, você não comemora São João? Eu falei, não comemoro não, é a festa católica. Ele, não é uma festa católica não. Eu falei, filho, olha o nome, São João. Ele, é mesmo, né? Nem sabe o que está a fazer. A maioria não sabe o que está a fazer ali. Mas é importante nós entendermos a origem. E não fazermos só porque os pecadores fazem, imitar a conduta deles. Os nossos filhos a gente ensina. Porque na escola fica falhando lá, acendeu o balãozinho. Para nós não comemoramos. Porque com os meus pais, né, lá no Brasil não tem o São João, mas tem a festa junina. Nós não comemoramos. Eu fui criado dentro da igreja, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho amigos meus que os pais deixavam eles, não tem nada a ver, o importante é o nosso coração, e os filhos iam lá para a festa junina. E no Brasil depois tem outro nome que é a quermesse. Hoje esses meus colegas nem na igreja estão, porque deixa eu te falar, tem ambiente que nós não temos que estar, que pode ser que você seja mais maduro, você não seja influenciado, mas você pode ter certeza que você está mandando uma mensagem para aqueles que são mais fracos na fé. Não tem nada a ver. Aí o mais fraco na fé vai. E como muitos aí, os Ubers que trabalharam na noite de São João, que entram gente no carro chorando, vomitando, fala, isso não é vida não, irmão. Vamos imitar a conduta dos pecadores agora? Quantos entendem? Então nós temos que guardar os nossos filhos. Minha mãe me guardou disso. Eu estou nos caminhos do Senhor. Pais de amigos meus que não guardaram, não tem nada a ver. Hoje não estão na igreja mais. Alguns já casaram, separaram, casaram de novo e estão nessa vida. Porque não tem nada a ver. Mas deixa eu te falar, tem a ver sim. Imitar a conduta dos pecadores. Pode ser que você não veja agora, mas lá na frente você vai fazer como eu já ouvi de muitos pais. Eu não sei onde eu errei. Eu vou dizer onde errou. Onde você não errou de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Na sua cabeça você achou que não tinha nada a ver. Mas imitar a conduta dos pecadores é imitar a sua atitude. Já é um problema. Quantos entendem isso?
E eu falo isso com muito amor, meu irmão. Porque eu sei que nós estamos num país onde vai ter muita gente que vai vir com a mentalidade: epa, é o São João agora. Avalia, meu irmão, seu coração. E vá para a palavra de Deus. O pessoal até brinca, né? Geralmente quando tem essas festas populares, a gente só vai em uma, que é do Senhor de Matozinho. Porque todas essas festas, se você não sabe, é feita para a honra de algum santo. Está escrito lá, festa em honra. Por mais que você não vai, você está no meio. É o cuidado que você tem que ter, né? E talvez se você lê a programação, porque às vezes a pessoa vai no brinquedo e não lê a programação da festa, que tem lá romaria, um monte de coisas. Mas a do Senhor Matozinhos não. Porque o Senhor de Matozinhos, que eles não colocam o nome, o padroeiro de Matozinhos é Jesus. O único que não coloca o nome. Então nessa a gente vai, porque essa festa é em honra a Jesus, aleluia. Aí a gente vai lá e brinca, aleluia, né? Eu sei, irmão, que é uma palavra dura e é importante porque você seja guiado é pelo Espírito. E você falar, então, Espírito Santo, guia meu coração. Que talvez você seja maduro, mas atenção, tem fracos na fé que olham para você que é mais maduro. Os seus filhos olham para você. Porque se eu levar ele e um dia quando ele crescer, ele pedir de novo e eu falar não, vou fazer confusão na cabeça dele. Quantos entendem isso? Por isso Davi, ele é muito incisivo, não imita o caminho dos pecadores. Mas depois ele vai um pouco mais além. Olha só o que diz ali no versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, e diz, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A versão NVI diz assim: nem se assenta na roda dos zombadores. Você conhece alguém que já falou mal das coisas de Deus? É tudo um bando de fanático. Sabe o que chama isso? É escarnecer as coisas de Deus. Davi está dizendo, não se assenta com eles. E deixa eu te falar, eu sei que para nós o se assentar se tornou, na nossa cultura, uma coisa muito banal. Para o judeu não, pelo menos nessa época. Para uma pessoa sentar à mesa com um judeu, tinha que ser alguém muito chegado e muito próximo. Ele está dizendo, pessoas que zombam das coisas de Deus, pessoas que escarnecem, não se assenta à mesa, não traz para perto, não traz para intimidade. Você conhece pessoas que escarnecem as coisas de Deus? Eu conheço. Pessoa que zomba, para perto eu não trago. Porque eu falei, para zombar com as coisas de Deus, não. O Pedro era assim, né? E Deus pegou ele, aleluia. O Pedro, quando começou a vir com a Amélia, era esse cara, esse povo é tudo maluco. Agora ele é maluco também, aleluia. O Pedro dizia que ela era fanática, agora ele é mais fanático que ela, aleluia. Não, porque, deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que alguns, principalmente quando o familiar se converte, tem pessoas que não é, falam, não, vai virar fanático. Deixa eu te dizer uma coisa, tem outra música tocando agora aí, se controla, rapaz, isso, aleluia. O fato de Jesus ter morrido por você numa cruz é uma atitude de alguém fanático, sim ou não? Se aquilo que Deus fez, olha só, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Se isso não é uma atitude de um Deus apaixonadamente fanático por nós, isso aí é o que, meu irmão? Agora, se Ele foi capaz de fazer isso por mim, não é uma questão de ser fanático, é uma questão apenas de corresponder ao amor dele por nós. É isso. Porque Deus não aceita meio gás. Ou você entrega tudo, meu irmão, ou Ele é o primeiro, ou Ele não tem segundo. Quantos entendem isso? É fundamental isso. Nós precisamos ter isso no nosso coração. E Davi aqui, ele fala sobre a questão do se assentar. Nós temos que avaliar quem está próximo. Já teve amizades que eu me afastei. Fala, rapaz, e você fala, a pessoa não escuta. Fala, então, o que eu posso fazer é orar por você. Mas sentar à minha mesa não é qualquer um. Deixa eu te falar, não é qualquer um que a gente coloca perto de casa. E não é só por causa de mim, é por causa dos meus filhos. Para guardá-los. Porque se as más conversações corrompem os bons costumes, eu só quero que esteja perto quem vai contribuir. Quem tem boas
boas conversações, quem fala das coisas de Deus para poder incentivar nas coisas de Deus, crescer nas coisas de Deus. Aquele que escarnece, não, mas tem pessoa que fala, não, mas eu preciso lá para evangelizar ele. É verdade, nós temos que evangelizar muitas pessoas, sim ou não? Mas o fato de evangelizar não significa você trazer para a sua vida uma pessoa que escarnece e zomba das coisas de Deus. Jesus trouxe para perto os 12 discípulos. Os fariseus zombavam das coisas de Deus, ao ponto de falar que aquilo que Jesus estava a fazer, isso não é de Deus não, isso é do demônio. Os fariseus. Por isso nós temos que ter cuidado quem nós trazemos para perto, quem nós sentamos à nossa mesa. É duro isso, porque às vezes são amizades de anos, décadas, que a única coisa que às vezes a gente vai poder fazer é orar por elas. Porque tem lugares, irmão, se eu for lá, ou é para influenciar, porque ser influenciado eu não vou. O Senhor Jesus, ele disse nos evangelhos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, sim ou não? Quando o sal entra num lugar, numa comida, ele faz a diferença, sim ou não? Quando a luz entra num lugar, faz a diferença, sim ou não? Influencia, não é influenciado. Nós temos que estar em posição de influenciar. Se em algum momento a pessoa se abre, escarnece, zomba das coisas de Deus, isso é tudo de gente louca, a palavra diz, feliz é o homem que não se assenta à mesa com esses, porque as más conversações, escutem isso, corrompem os bons costumes. E qual que é os bons costumes? Da nossa cultura? Não, palavra de Deus, irmão. Bíblia, palavra de Deus é a nossa base de fé, de prática. O evangelho de Deus, Deus deve ser o primeiro na nossa vida, amém? Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado aí, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Eita, aleluia. Mas até aqui Davi, ele deu a orientação do que não fazer: não seguir os conselhos dos ímpios, não imitar o caminho dos pecadores, não sentar na roda daqueles que escarnecem. Mas depois ele começa a falar sobre realmente aquele que anda com o Senhor, o que ele faz. Olha só o que diz o versículo 2: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Deixa eu te perguntar, você tem satisfação e prazer na lei do Senhor? Vou perguntar de novo, você tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus? Tem gente que começa a ler a Bíblia e começa a dar sono. Diz que tem prazer. Deixa eu te falar, o Evangelho não é uma posição, um lugar, uma fé onde nós nos colocamos com apenas um monte de regra do pode e não pode. Não é isso. O verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão, ele tem prazer nas coisas de Deus, prazer da palavra de Deus, da vontade de Deus. É prazeroso para ele, não é pesar. Para uma criança, no início, às vezes eu estou aqui porque eu estou obrigado. É porque criança, conforme vai tendo uma experiência com o Senhor, vai aprendendo a amar a palavra do Senhor. Muito feliz, esse é o muito feliz, aquele que tem prazer, satisfação na lei do Senhor. Você ama a palavra de Deus? Você lê ela todos os dias? Olha só o que diz o texto: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Eu gosto de ler a palavra de Deus sempre de manhã, para poder ficar durante o dia só com ela na cabeça, meditando, refletindo. Você medita na palavra de Deus todos os dias, dia e noite, diariamente, ao ponto de momentos da sua vida você vai lembrando da palavra e você vai compartilhando a palavra com quem? Olha, eu li isso. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor, amém? E depois Davi, ele fala os resultados desse homem. Olha só o que diz o versículo 3, ele diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse homem que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem prazer na lei do Senhor, ele é como uma árvore
Uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma árvore que é plantada de um lado do rio, ela vai alguma vez ficar seca, sim ou não? Nunca. Esse é esse homem. O homem que não segue o conselho dos ímpios, o homem que não imita a conduta dos pecadores, o homem que não se assenta dos rodos escarnecedores. Ele está dizendo, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro. Deixa eu te falar, o estar plantado junto a ribeiros de água, sabemos que água se fala do Espírito Santo de Deus, de estar constantemente conectado e se alimentando do Senhor. Nós temos que ter raiz. Toda árvore tem raiz, sim ou não? Tem muito crente aí que às vezes entregou a vida para Jesus, mas ele não cria raiz. O Senhor, ele nos chama para ser como árvores, para estarmos plantados em um lugar e naquele lugar damos fruto. Tem crente que não consegue parar em uma igreja local, porque ele está procurando a igreja perfeita. E eu vou te falar, você nunca vai encontrar. E se um dia você encontrar, não entra nela, senão ela vai ficar imperfeita. Porque não existe. Nós somos imperfeitos. Eu não tenho cabelo. O Gabriel tem muita barba. O Pedro tem cabelo branco. Alguns têm umas orelhas um pouco mais, aleluia. Não somos perfeitos, sim ou não? Mas nós estamos plantados aqui. O Senhor nos plantou aqui. A árvore só dá fruto se estiver plantada e enraizada. Temos raiz. Sabe uma coisa que eu fico muito feliz? Eu me converti com os meus 12 anos. Com 48, né, Pedro? Eu me converti com 12. Eu vim para Água Viva com 10, com a minha mãe. 10 anos de idade. Tinha muito cabelo naquela época, aleluia. Muito cabelo, com 10. Me converti com 12, me batizei com 13. Essa é minha família. Tudo que eu sei do Evangelho eu aprendi aqui. Foi aqui que eu me batizei. Foi aqui que eu fiz os 7 passos. Fiz o CMR, fiz o CTE. Conheci a minha esposa linda, maravilhosa. A mulher mais linda desse mundo, né, meu amor? Ela concorda comigo. E já são aí 30 anos. Raiz, irmão. Nós precisamos ter raiz. Nós precisamos ter história. Nós precisamos estar enraizado. Tem muito crente que não dá fruto porque ele não para no lugar. Ele não cria raiz. Eu vou te falar, amor, criar raiz, criar história, principalmente quando a gente fala de pessoas, é nos conhecermos. Nós fazemos a célula, nós vamos na casa um dos outros, a gente sabe quando o irmão arruma a casa. Uma vez a gente estava numa casa, vou falar bem baixo aqui, Pedro vai lembrar dessa, e tem uma lareira, né? E aí colocamos uma lenha lá que tinha umas borrachas no meio, sabe aquelas que tem aquelas, fez uma fumaça preta, irmão, revelou todas as teias de aranha do teto. Lembra disso, Pedro? Rapaz, todo mundo descobriu que a irmã não limpava. Mas somos família, irmão. Precisamos ter raízes, sim ou não? Precisamos estar juntos, criarmos raízes, estarmos juntos, conectados, porque a vida flui quando nós estamos enraizados. A vida de Deus flui. E esse homem do Salmo 1, ele é enraizado. Sim ou não? Nós devemos estar enraizados também no Senhor. E ele faz o comparativo. Ali no versículo 4 ele faz o comparativo. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Deixa eu te falar, a palha um dia já esteve conectado ou em alguma árvore, ou em alguma planta, já teve vida em si. Mas a partir do momento que ela foi cortada, ela perdeu. Tem gente que é assim, ela não quer estar enraizada, e ela fica cortada aí flutuando, é igual palha. Não tem vida. Como o salmista diz, isso aí não vai durar muito. Nós precisamos estar enraizados. O homem do Salmo 1, que ele é muito feliz, além dele não andar segundo o conselho dos ímpios, além dele não imitar a conduta dos pecadores, além dele não sentar na roda dos escarnecedores, amar a lei do Senhor, ele está enraizado, plantado no lugar. Se Deus te trouxe aqui, meu irmão, Deus te chamou para você ser plantado aqui, para dar fruto. Porque só dá fruto quem está plantado, enraizado, conectado para a glória de Deus. E o Senhor nos chama para isso. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.